Olá, é muito bom estar contigo mais uma vez. É muito bom ter você conosco para a nossa quarta e última aula da disciplina de Ética, Política e Sociedade, onde hoje vamos falar sobre a disputa contemporânea entre as concepções de mundo. Eu sou o professor José Dira, minha graduação é em Filosofia e eu tenho especialização e mestrado na área de Ética e Filosofia Política. O título da aula de hoje vai falar sobre o que aconteceu com a política nos últimos 200 anos. Na aula passada, nós vimos a política desde que ela começa lá na Grécia Antiga, a contribuição dos gregos, depois entrou na Idade Média, veio Maquiavel e vieram os contratualistas e justnaturalistas, Hobbes, Locke e Rousseau, e paramos no Rousseau, que é falecido em 1778. Agora nós vamos ver como que o mundo mudou e como que a política, está sendo exercida atualmente. Então vamos ao quadro contextualizando a passagem da modernidade, que começa em 1453, com a queda de Constantinopla, até a contemporaneidade, que supostamente são os dias de hoje. Eu falo supostamente porque alguns falam que nós já não estamos mais na contemporaneidade, estaríamos talvez na pós-modernidade. Então, de repente, a Terra deixou de ser plana, que era assim que se concebia até 1453. O Sol parou de se mexer. Achava que a Terra estava estática e o Sol se mexia, A igreja foi perdendo autoridade, deixando de ser autoridade única no campo religioso e depois no campo político, Primeiro veio lá o Lutero, depois o Maquiavel, o Galileu Galilei. O rei, agora já na Revolução Francesa, foi para a guilhotina, em 16. O burguês derrubou o nobre, pegou o lugar do nobre na Revolução Francesa, O motor tirou a vez do cavalo, ou seja, a Revolução Industrial, A foto pegou o lugar da pintura e a vitrola da orquestra. Tivemos uma revolução cultural também, uma revolução no campo das artes. O fuzil suplantou a espada, as guerras, então se tornaram muito mais violentas e sanguinárias. Então, depois de 333 anos, que vai ser justamente 1789, a modernidade acabou e surgiu a contemporaneidade, que são os nossos dias. Então, você veja que nós tivemos muitas mudanças, daquela mentalidade moderna, do início da modernidade até chegar na contemporaneidade, e da contemporaneidade para cá, então, tivemos muito mais ainda. Voltamos ao quadro ainda nessa linha da reflexão, as esferas do mundo da vida, que é mundo da vida, então, é a política, ciência, ética, arte, economia e assim por diante, se tornaram autônomas, o mundo se fragmentou. Elas se emanciparam, elas deixaram de ficar sob os cuidados, a tutela da igreja. A igreja deixou de interferir tão fortemente nessas áreas. Acabou aparecendo a figura do indivíduo, e esse indivíduo já nasce com direitos, que nós vimos na aula passada, o justnaturalismo, que daí vai crescendo essa concepção, e acaba chegando, aqui é um O no finalzinho, Acaba chegando na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí então homem e cidadão passaram a ser a mesma coisa. Na Grécia não era. Cidadão era quem tinha direitos, e nem todos os homens tinham direitos. A política acabou ficando refém da economia. Quem manda no mundo é a economia que diz aos políticos o que eles podem fazer, o que eles não podem. Se a economia não estiver de acordo com alguma medida de um político, o dólar sobe, a bolsa cai, as empresas trocam de país, Não está bom aqui, eles fecham as fábricas, vão embora para outro lugar. Então a política está agora nas mãos da economia, muito bem mostrado naquele vídeo História das Coisas. Um vídeo de uns 20 minutos, mas que vale a pena assistir, E qual é o papel agora da política? Garantir as propriedades individuais, os direitos individuais, com leis e policiamento, conhecido com a definição de Estado mínimo. É isso que é Estado mínimo. O Estado não vai interferir tanto na nossa vida, o mínimo possível. E a nossa situação de geradora de aprendizagem, esse direita e esquerda ainda disputam domínios políticos, porque agora a política na contemporaneidade vai ter esse choque entre direita e esquerda. Eu diria sim que é inegável que direita e esquerda disputam domínios políticos. Então, talvez a nossa pergunta devesse ser a seguinte: extrema direita e extrema esquerda ainda disputam? Ou cada vez mais esses extremismos,
estão perdendo a sua força, né, o seu impulso, assim por diante. É isso que a gente vai ver na aula agora. Começamos então falando da consolidação do Estado liberal no século XIX. O século XIX é 1800 e pouco. O Estado liberal começa lá no comecinho da Idade Moderna, quando surgem os burgueses, né? Primeiro vem o renascimento urbano, surgimento das cidades, as cidades crescem, né? Até por conta, impulsionado pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, surgem as vilas, que eles chamam de burgos, se faz muito comércio ali, e quem faz o comércio, então, é conhecido como os burgueses. Eles vão se enriquecendo, a ponto de ter mais dinheiro que a igreja e ter mais dinheiro do que o rei. Aconteceu isso em 1307, né? Já é antes ainda do Renascimento Urbano, com os templários, né? Os templários tinham dinheiro emprestado para o rei Felipe o Belo da França e Clemente VII, acho que era o Papa, né, Clemente VII. Então, eles estavam com muito dinheiro na época, né? E aí eles acabaram chegando no poder, porque eles tinham dinheiro, mas não tinham poder. E aí nós já vimos que o John Locke, então, criou uma teoria que permitiu, né, ou possibilitou a chegada deles no poder, dividindo o poder com o rei. Não é eles tomaram o poder plenamente, como aconteceu na França, né? Na França, em 1789, não tem mais rei, acabou, chega. Na Inglaterra continua, mas só que daí não é monarquia absolutista, é monarquia parlamentarista. O parlamento também tem voz, tem vezes que não tinha, até 1689. E aí esse Estado se consolida e entra nos anos 1800 consolidado, forte, firme. A palavra consolida, a raiz é sólido, né? A palavra sólido é que compõe essa palavra. Então, ela agora firmou para valer. E ela se firma em cima de algumas bases. E aí, digamos assim, era a única opção. Então, não existia mais nada na Europa, né? Principalmente na Europa, né? Sempre era o centro do mundo, né? Até hoje é muito influente. Então, não tinha nenhuma outra opção. E as jornadas de trabalho eram muito extensas, os trabalhadores não tinham direitos, as pessoas saíam do interior, né? Aqui a gente fala do campo, né? Saíam do campo, vinham para a cidade sem qualificação, inchavam as cidades, trabalhavam por qualquer salário, que é uma coisa excelente para o capitalismo, que exista desempregado. Quanto mais desempregado, menor salário você vai pagar, porque as pessoas estão dispostas a que você pague o que conseguir, tá bom, porque é melhor isso do que desempregado. Então, vamos lá conhecendo agora as bases onde o liberalismo se firmou, né? Consolidou, como eu falei, então, aqui, ó, se torna sólido nas seguintes bases. Primeiro, valorização e defesa da propriedade privada. Nós vimos que isso, quem incentiva muito isso, né? Quem dá o impulso a essa ideia é o John Locke, principalmente. Tem muitos outros, né? A gente está falando de John Locke, mas nós temos Adam Smith, também vai falar muito disso, né? John Stuart Mill também é simpático a essa ideia, e alguns outros, né? Então, essa é uma das ideias, valorizar e defender a propriedade. Nós vimos que para o Locke a primeira propriedade é o nosso corpo, e tudo que a gente consegue com o suor do nosso rosto é nosso, é legítimo, e o Estado, então, tem que garantir isso, tem que defender isso. Liberdade de comércio. Por que liberdade de comércio? Porque o Estado não interfere, o Estado não deve ditar ou taxar preços, juros e assim por diante, tanto de comércio quanto de produção. Não seria muito simples, de repente, quando você vê algo que é prejudicial à sociedade, tipo tabagismo, álcool, ao invés de você fazer leis que proíbem isso e aquilo, proibir a fabricação? Talvez vai dar um efeito contrário, né? As drogas são proibidas, né? E mesmo assim muita gente produz. Mas, enfim, o Estado deixa a liberdade de comércio, você pode praticar o preço que você quiser, e quem vai adequar isso é a concorrência. Contrato de trabalho, hoje existe, no começo mesmo do capitalismo, não existia um contrato, a não ser um contrato verbal, né? Você vem trabalhar e eu te pago. Agora nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a carteira de trabalho, é um contrato de trabalho
Embora muitos países não tenham, e aqui no Brasil também, a cada dia que passa, a carteira de trabalho vai ficando mais escassa. As pessoas, às vezes, não gostam de contratar e assinar a carteira de trabalho, porque daí vem mais encargos, né? Um funcionário registrado, ele custa em torno de 60%, talvez 70% a mais, né? Que você tem que pagar, mas aí ele tem todos os seus direitos e você também está protegido. Tem um choque de interesse entre os burgueses. E burgueses é menos de 1% da população, ou 1% mais rico da população. Às vezes as pessoas se iludem achando que quando você tem um carro do ano e uma casa boa e tal, você já é um burguês, né? Então, o burguês é aquele que, mesmo se ele parasse de trabalhar hoje, ele manteria o seu padrão do seu filho e do seu neto até a morte do neto, sem precisar trabalhar mais nada, né? E normalmente é assim que é classificado. Burguês não é quem conseguiu subir na vida à custa do trabalho. Todo mundo que sobe a vida à custa do trabalho e precisa trabalhar para se manter, é um trabalhador. Pode ser empregado, pode ser patrão, mas é um trabalhador, né? Então, o burguês é uma classe muito pequena, é o 1% mais rico do mundo. Então, há um choque de interesse entre eles e aqueles que só tinham seus filhos. Na época, se usava muito essa linguagem, né, burguês e proletário, e a gente vai ter que fazer referência a ela. Algumas vezes eu já tentei usar a linguagem patrão e empregado, mas não dá certo também, porque muitos patrões não são burgueses. Eles precisam continuar trabalhando, lutando, e senão quebra e não tem lucro e assim por diante, né? E o proletário vem da palavra prole, que significa filho em latim, né? Então é aquele que tem que cuidar dos seus filhos, tratar dos seus filhos, não pode se dar ao luxo, né, de não aceitar empregos, às vezes até ganhando menos, sei lá. E, então, o individualismo econômico também, concorrência e a busca do lucro. A busca do lucro, ela é uma coisa positiva. A busca do lucro, ela é digna, digamos assim. Aparece na Bíblia a recomendação de que todo trabalhador é digno do seu salário. Todo trabalhador é digno do seu salário. A empresa, ela não tem salário, ela tem o quê? Ela tem o lucro. Se uma empresa não tiver lucro, ela vai falir, ela vai quebrar, e os próprios funcionários vão sentir isso, né? Então, a empresa tem que ter lucro, não tem nada de errado. A crítica que muitas vezes se faz é o lucro exorbitante, que aí, na linguagem marxista, se chama de mais-valia, né? Mehrwert, que é o valor acrescentado, o valor adicionado. É como quando as coisas caem no gosto popular, vira moda, um tênis que custava 100 passa a custar 300. O preço de fabricação é o mesmo, às vezes está produzindo mais, até diminui o preço de fabricação. O preço da matéria-prima, às vezes, como compra em grande escala, até diminui. Então, você gasta menos para fabricar e você cobra muito mais, né? Por quê? Porque a procura é muito grande, todo mundo gostou. Isso é a mais-valia, né? Então, é essa a crítica que se faz. Então, esse foi um sistema que perdurou sozinho o século XIX, 1800 inteiro, sem ter nenhuma outra opção. Haviam críticas a esse sistema, mas alguma nação teria implantado uma ideologia diferente? Não. Até quando? Voltamos ao quadro. Até 1917, então, ele foi o único modelo de sociedade. E aí, a partir de 1917, na União Soviética implantaram o comunismo, que queria ser um modelo alternativo, mas, segundo o nosso livro nos lembra, acabou também repetindo alguns erros, os velhos erros do modelo anterior, e a gente vai daqui a pouco discutir para ver se são os mesmos erros ou se acaso são outros erros. Mas para nós interessa o seguinte, então. Durante todo o século XIX, o capitalismo se firmou com revolução industrial, né, com muita briga, muita luta, muita quebradeira, né? Quem já estudou o ludismo, por exemplo, se quebrar a máquina, né? O trabalhador achava que a culpa era da máquina, né? Então, ia para a rua e queria quebrar as máquinas. E aí, sim, a partir de 1917, se implanta um novo modelo na União Soviética, que vem até 1990 e pouco, né? Daí a gente vai discutir isso no próximo módulo. Como dissemos, então, o capitalismo ele se apresenta como o único modelo. Mas já em 1848, algumas ideias, alguns economistas e cientistas políticos e filósofos, eles começaram a perceber esse sistema, ele massacra o trabalhador, ele é injusto,
ele não poderia se pautar tanto pela busca da lucratividade, talvez fosse interessante que ele fosse mais humano um pouco, desse possibilidades para seus funcionários, né? Então começam algumas correntes, uma delas é a ideia socialista. O socialismo já não começou com Karl Marx, né? Embora muitos achem que sim, né? Mas já existiam outros socialismo, né? Socialismo utópico, socialismo anárquico, existe até um socialismo cristão. Se você analisar o Platão tem um pensamento muito próximo do socialismo, né? Porque ele acha assim que não deve existir nada de propriedade, nem de família e tal. Alguns dizem que o capítulo 2 do Ato dos Apóstolos é uma referência ao socialismo, onde fala assim que não havia necessitados entre os primeiros cristãos, que eles vendiam as coisas e colocavam tudo em comum, né? Então, a gente nem sabe se de fato esse tipo de comunidade existiu, porque alguns dizem assim, esse era um ideal que eles buscavam. Mas aí precisa entrar no âmbito da teologia e tal. Mas para dizer, então já tinham essas vertentes. A igreja já começou também com algumas encíclicas criticando a exploração do trabalhador. Leão XIII é um dos primeiros que vai fazer isso, né? Nós temos Claude Henri de Saint-Simon, que é um dos primeiros anarquistas, socialistas. Eu acho que o socialismo dele é socialismo anárquico, né? Proudhon, Fourier e tal. Fourier. E aí veio o Karl Marx. O Karl Marx já entra com uma ideia mais científica, né? Marx, Weber, Durkheim, que é um pensamento que tinha começado, você já deve ter visto isso, tinha começado lá com Augusto Comte. Augusto Comte foi secretário do Claude Henri de Saint-Simon, que é o primeiro, né, que tem essas ideias assim, socialistas. Mas aí começa a ser tipo, o socialismo ele só vem fazendo críticas ao modelo que está sendo executado ali. Ele ainda não é um modelo implantado em lugar nenhum. Então, em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels escrevem o Manifesto Comunista. E ali eles dizem, gente, olha o que está acontecendo na sociedade. Vocês estão acompanhando isso, né? Então, eles meio que abrem os olhos das pessoas da época e acabaram, durante um tempo, se tornando, assim, nomes de referência. No começo do século passado, 1920, Marx era o guru da economia, da política no mundo todo, dividiu o mundo, inclusive, né? Depois nós vamos ver que vamos chegar na Guerra Fria, toda aquela polêmica, né? Dos anos 60, por ali, depois da Segunda Grande Guerra. Então, ele teve um momento que ele foi colocado no altar, né? E teve um momento que ele foi estilhaçado, né? Que acabaram com ele. Então, ele já passou por esses dois momentos. Talvez seja comum, né? Essas valorizações, essas oscilações, assim. Mas, enfim, em 1917, daí apareceu uma outra possibilidade que não ficou no âmbito da crítica apenas, mas aí efetivou. Só que efetivou na Rússia uma ideia do Karl Marx, não do jeito puro que o Karl Marx tinha pensado, né? O marxismo que é colocado na Rússia, ele é conhecido como marxismo leninista. Marxismo leninista, que vem a partir da ótica do Lenin. E o Lenin colocou o marxismo lá em 1917, mas ele morreu em 1923, então ele ficou pouco tempo à frente. Daí veio o Stalin. E o Stalin ficou 32 anos à frente da União Soviética, e daí ele coloca os planos do jeito dele, né? Os planos quinquenais, né? A cada 5 anos ele era reeleito, assim por diante. Mas assim, da maneira que o Marx queria, não. E a Rússia, ela era extremamente atrasada. A Rússia era medieval. A Rússia não tinha entrado na Idade Moderna até a Revolução de 1917. Ela era medieval, a Rússia. Medieval. E ela é enorme, né? 17 milhões de quilômetros, 17 milhões e 22 mil quilômetros, né? Cabe 2 Brasil na Rússia. E aí, então, começa todo aquele sistema que a gente conhece, vai se pegando os países próximos, né? Se torna uma comunidade extremamente grande, cria-se a União Soviética, então. Vamos ao quadro aqui, então, nós estamos falando sobre isso. Olha lá, 1917, nós temos a Revolução Russa, o primeiro país que vai fazer um sistema alternativo ao capitalismo. A ferro e fogo, com muita morte, muito sangue, muito sofrimento. 1947, nós temos a Revolução Chinesa. Eu acho que é 49. Nós temos a Revolução Chinesa. Mas também não foi de acordo com o pensamento puro de Karl Marx. Lá é chamado de marxismo maoísta, Mao Tse-tung, que implantou. Se a Rússia era medieval quando ela aderiu ao socialismo, ao comunismo, a China
era conhecido como quintal do mundo. A Segunda Guerra, tinha acabado fazia 4 anos e ela ficou dividida entre Japão, Rússia, França, Alemanha e Inglaterra. 5 países eram donos da China, cada um tinha um pedaço da China. Está lá no teu livro didático. Acho que seção 4.2, né? Revolução Chinesa, quintal do mundo. E um país atrasado, essencialmente agrícola. E Mao Tse-tung queria fazer uma revolução cultural e conseguiu, mas é o homem que mais matou gente nesse mundo, Mao Tse-tung. Em 59, 10 anos depois, temos a revolução em Cuba. Cuba é um país bem pequeno, mas está a 100 quilômetros de Miami. Está a 100 quilômetros dos Estados Unidos. Uma base ideal para os seus inimigos colocarem armas, né? Então ficou aquele clima tenso, que daí é chamado de Guerra Fria. E é chamado de Guerra Fria porque nunca entraram em conflito direto. Nunca ninguém deu tiro em ninguém, né? Mas aí ficou muito complicado, aquele medo sempre, né? E aí a pergunta que a gente faz, se ainda é uma alternativa viável, porque nós temos hoje no mundo em torno de 206 países, mas socialismo assim radical, nós não temos 10 países que sejam socialistas, inclusive a China. Ela é socialista na política, mas ela é liberal na economia. Lá existe propriedade privada. Socialismo não tem propriedade privada. Um dos maiores comerciantes desse planeta é da China. Quem nunca comprou produto da China, né? E você não compra do Estado, você compra das empresas, né? Então, voltamos ao quadro. Logo que foi criada a União Soviética, ela foi criada em 1922, com várias comunidades, aí prosperou. Saiu da Idade Média, do feudalismo, e se tornou uma potência. Mas veio a ditadura stalinista, de 32 anos. E não foi mais porque ele morreu, acho que em 1955. E as teorias socialistas visavam uma sociedade mais igualitária, com abundância, justiça e felicidade, no papel, na teoria. Durante a Segunda Guerra, nós temos, de um lado, as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado nós temos os aliados. Inglaterra, França, olha aqui, ó, União Soviética e Estados Unidos lutando lado a lado. Eles foram aliados, amigos, durante a Segunda Grande Guerra. No final, acabou nascendo a ONU, surgiu o Muro de Berlim, que dividiu o mundo e ficou até 1989. Então, tivemos uma vergonha por muitos anos e tivemos um grande ganho, que foi a criação da ONU, né? Uma instância teoricamente neutra, né? Que deve intervir sempre em favor da paz. Então, acabou sendo um grande ganho também. É nesse panorama, então, que o socialismo vem e faz uma crítica ao capitalismo. A crítica ela é sempre interessante porque ela exige que as pessoas adequem algumas questões, algumas coisas, né? Então, tanto no âmbito particular, às vezes receber críticas é bom, porque faz a gente ver com outros olhos a nossa atuação, e no âmbito político, com certeza, muito mais. O Rousseau dizia que a rotatividade no poder é uma necessidade. E a concorrência, já no âmbito da economia, é uma necessidade também. Se as empresas formam cartel, elas cobram o preço que elas quiserem e a gente não tem para onde correr. A gente fica refém, né, das empresas, do comércio, assim por diante. No âmbito da política, talvez também seja interessante ter essa concorrência. Você já deve ter notado que é na época das campanhas eleitorais que a gente fica sabendo de muita coisa que fica escondida por bastante tempo. Até quando um adversário, de repente, encontra alguma coisa, de um ponto fraco do seu adversário, talvez ele guarde, que ele não fique nem sabendo que a gente já tem conhecimento disso. Por quê? Porque no momento correto eu jogo isso todo para a sociedade. E para nós é interessante saber. Aqui não é nem questão de falar de direita e de esquerda, até porque direita e esquerda têm pontos positivos e negativos. Nós sabemos que o capitalismo tem pontos maravilhosos, principalmente a questão da liberdade, mas tem pontos, infelizmente, negativos, principalmente a questão da desigualdade social, do individualismo, o reflexo, né, ser muita pobreza, países pobres, assim por diante. Né? E o socialismo,
por mais que ele vise uma sociedade mais igualitária, mas o fato dele nos tirar a liberdade, nossa liberdade é um valor que não se vende, né? É um valor muito arraigado, né? Tem gente que diz que a nossa liberdade é nosso maior valor. E se você lembrar de Hobbes, Locke e Rousseau, que nós vimos na aula passada, que são os naturalistas, todos eles são unânimes em lembrar que um dos nossos direitos é a liberdade. O Hobbes diz que nós nascemos com vida e liberdade. O Rousseau fala que é liberdade e igualdade. E o Locke fala que é vida, liberdade e propriedade. Todos eles, o único direito que passa nos três é a liberdade. Por quê? Porque era uma época que não se tinha liberdade. Então se valoriza muito isso. O Locke é um dos teóricos da tolerância, ele escreveu uma carta, né? Carta sobre a tolerância, é o título. A carta, na verdade, é um livro, né? Uma carta sobre a tolerância, onde ele reclama, ele exige, ou defende, né? Melhor dizendo, a tolerância tanto política quanto religiosa. Então, por isso, esse choque talvez seja muito salutar. E é isso que a gente quer refletir contigo, acompanha aqui comigo. É melhor ter duas alternativas ou só uma? Quando nós tivemos uma só, a jornada de trabalho dos homens chegou a 16 horas, das mulheres 14 e crianças trabalhavam 10 horas. Dia 1º de maio é dia do trabalhador, porque 1º de maio de 1886, em Chicago, foi feita uma grande manifestação para pedir que a jornada de trabalho fosse reduzida de 13 horas diárias para 8. Ou seja, até 1886 se trabalhava 13 horas por dia. Então, quando começa a surgir duas alternativas, as pessoas têm que se adequar, né? Elas têm que procurar ainda ser atraente para a sociedade. O socialismo oferece perspectiva para o futuro? Por que essa pergunta? Porque, como nós já falamos, nós temos mais de 200 países pelo mundo, mas de tendência socialista nós temos muitos governos, de tendência socialista, mas aquele socialismo onde o Estado é dono de tudo e não existe propriedade privada, talvez nós tenhamos isso na Coreia do Norte. Não sei, a China não tem, né? Em Cuba pode ser que tenha, talvez na Venezuela, mas nós não temos, acho que não chega a 10 países. Por isso que a gente pergunta, ainda é uma perspectiva de futuro? Os modelos socialistas incorreram nos mesmos erros dos modelos capitalistas? E será que existiria uma terceira alternativa? Nós somos tão inteligentes, né? Nós já crescemos tanto, nós desenvolvemos tecnologia para explorar Marte, nós já fomos na Lua, e nós não conseguimos criar uma alternativa entre capitalismo e socialismo? Será que é porque a gente não quer? Ou porque nós não temos conhecimento suficiente, ou não temos competência, ou não é interessante, né? Será que existiria uma terceira via? Se você estudou a partir da história lá do século XIX, deve lembrar que quando começou-se a fazer críticas ao modelo capitalista, não foi só o comunismo que fez, existiu uma outra também. Só que o socialismo foi quem pegou, foi quem ficou, mas incorreu em erros. São os mesmos erros? Possivelmente não. O maior erro do socialismo deve ser, quem sou eu para falar de erro, né? Se eu fosse um expert, eu estaria de comentarista em alguma televisão, né? Mas um dos maiores erros é tolir a nossa liberdade. A gente luta a vida inteira para conseguir a liberdade, luta o quanto for preciso para que a nossa liberdade seja respeitada. Então, esse é um grande erro. Não é o mesmo erro do capitalismo. O capitalismo dá a liberdade. Mas aí, se você lembrar bem da aula que nós tivemos na semana passada, que fala da diferença entre igualdade e equidade, o capitalismo diz que nós somos todos iguais e temos as mesmas oportunidades. Então, corre atrás e cresça, evolua e ganha o mundo. O céu é o limite. Só que é como se dissesse para você, nós somos todos iguais. Mas ele tem um tanque de guerra e você tem um estilingue. Podem lutar os dois. Porque as condições são diferentes. Aí é que entra a questão da equidade e da igualdade. Então, o Estado tem que fazer o quê? Tem que deixar os dois iguais? Não, o Estado talvez tenha que criar leis para que as diferenças impactem menos na vida das pessoas.
Uma pessoa que nasce pobre não tem condição de ter um estudo bom, o futuro dela vai ser trabalhar nos piores empregos que tem. E isso é desumano. Às vezes a pessoa tem muita competência, mas faltou talvez um sistema que desse a ela condições de desenvolver suas potencialidades. Então, voltamos ao quadro. Em 1922, como eu falei, foi criada a União Soviética, que permaneceu até 1991, se não me engano, isso, 69 anos. E o socialismo prefigurou, defendeu uma sociedade sem dominação política, né? Sem exclusão social. Aqui os trabalhadores estavam sendo submetidos, mas algumas ideologias, nós vimos que o marxismo não foi implantado de maneira pura, nem na Rússia, nem na China, nem aqui em Cuba, né? Algumas ideologias geraram novas formas de totalitarismo, e o totalitarismo é terrível. O que é o totalitarismo? Ditadura. Nós temos países comunistas de uma ditadura preocupante. Estamos com a guerra agora da Ucrânia, né? E alguns países ameaçando de entrar com armas poderosíssimas, nucleares, se for o caso. E normalmente são ditadores que estão ali decidindo. Então, e agora? Nós ficamos num impasse muito grande. Nós somos num momento agora bastante sensível da nossa história, né? Se usa arma nuclear e ganha a guerra, abre precedentes, né? Para que outras pessoas, outros líderes, outras nações também construam suas armas e, enfim. É preciso fortalecer a democracia e enfraquecer o quanto possível o totalitarismo. A nossa situação, problema, então, é sobre essa questão da crítica que o socialismo faz ao capitalismo, né? Primeiramente no papel, Manifesto Comunista, o Capital de Karl Marx, e depois na prática, colocando um sistema num país, né? Fazendo um país inteiro aderir ao socialismo. Então, a gente quer entender o seguinte, acompanhe comigo, os pontos que o socialismo criticou foram corrigidos, o que o socialismo criticou foram corrigidos pelo capitalismo, ou ainda tem pontos a serem criticados. O socialismo, principalmente Karl Marx, quando ele começou a mostrar que o capitalismo era era desumano, né? Chamado de capitalismo selvagem. Muitos pontos daqueles foram corrigidos, mas certamente nós temos ainda muito a corrigir. Então, não sabemos se é questão do Estado, né, fazer essa correção, ou se teria que ser no âmbito, talvez, do direito, alguma coisa assim, mas tem muitos pontos a serem corrigidos. Por exemplo, as leis, quando são feitas, normalmente elas são feitas pisando em ovos. Os vereadores... Vamos pegar os vereadores, que é mais fácil, mas o vereador, deputado, senador... vereador é mais fácil você imaginar uma cidade pequena, onde um grupo de vereadores, muitas vezes, não é raro a gente assistir isso, eles são ajudados financeiramente na sua campanha, e as empresas meio que apostam entre eles. Prefeito, muito mais, né? Então, as empresas apostam, muitas empresas, inclusive, colocam dinheiro em dois candidatos, os dois que mais se destacam, né? Então, qualquer um deles que ganhar, nós estamos lá. E aí rifa-se os bens públicos. Então, quem ajudou agora vai oferecer merenda na escola, vai cuidar da iluminação pública, vai fazer a limpeza das praças, e aí faz sempre com um preço exorbitante. E se você fizer uma lei que vai contra aquelas empresas grandes da cidade, elas simplesmente falam que estamos indo embora, e aí gera desemprego, aí cai a arrecadação de impostos, não tendo impostos, não tem como fazer melhorias na cidade. É isso que acontece na prática, desde o alto escalão, né, do país inteiro, como os estados da federação, como os municípios, eles ficam na mão da economia. É isso que nós estamos tentando dizer, é isso que o vídeo do José Saramago mostra para nós. Quem domina o mundo é a economia, e a gente não consegue eleger as pessoas que estão à frente da economia. Então, vamos lá, problematizando essa situação, no período da Revolução Industrial, não haviam direitos trabalhistas, aposentadoria, 13º, acho que o descanso semanal, final de semana, não era pago. Essa foi uma das reivindicações dessa manifestação lá em Chicago, né? 1º de novembro de 1886. As jornadas eram muito longas, já falamos aqui. Chegava a 16 horas. Em Chicago, em 1886, era 13 horas, mas havia sido maior na Europa. O patrão enriquecia cada vez mais,
e o empregado mal ganhava para as despesas. Que o patrão enriquecia cada vez mais, talvez não mudou muito, né? Normalmente os patrões enriquecem muito. Está errado? Talvez não, mas se o empregado enriquecesse na mesma proporção, ou enriquecesse junto, né? E para você ver bem isso que nós estamos falando, busque o filme O Germinal. O Germinal é um filme que apresenta uma realidade na Europa quando o capitalismo está começando a se estruturar. Por isso, Germinal de Germe, né? Era um livro, foi um livro antes de virar filme, de Émile Zola. Émile Zola faleceu, acho que em 1880 e pouco, por ali. É dessa época, assim, de 1812, por ali. Então, ele retrata uma realidade, ele é francês, né, mas ele retrata a realidade da Inglaterra, que a Inglaterra é o berço, né, de onde surgiu o capitalismo. Então, essas explorações, essa situação do trabalhador, com muito sofrimento, né, a vida inteira lutando e não consegue crescer. O filme Germinal mostra isso, a família se desestrutura, né? A filha tem que casar com uma pessoa que nem tem qualificações, infelizmente. O filho já descamba para a bebedeira, e desestrutura toda a família, né? Então, é assim que começa. E é isso que eles estão criticando. Voltamos ao quadro, então. O socialismo criticou o capitalismo, mas também incorreu em falhas. Daí aqui a gente fala assim, foi meio que hipócrita, né? Você faz para não fazer e você faz também, né? Então, vamos ser bem sinceros e neutro. Não vamos puxar para nenhum dos dois lados. Os dois sistemas têm muitos pontos a serem corrigidos. Por isso que num dado momento aqui nós perguntamos, será que haveria uma terceira alternativa? E eu gostaria que você ficasse pensando nisso. Até o final da aula nós vamos voltar nesse assunto. Recentemente, nos últimos tempos, nós presenciamos no nosso país, infelizmente, um acirramento de ânimos quando se fala em política. Direita e esquerda passaram a se odiar. Direita e esquerda sempre existiram no nosso país, mas não havia tanto ódio. E agora parece que assim, um tem direito de existir e o outro não. E é sobre isso que nós estamos perguntando aqui. Será que dá para a gente discutir política como pessoa civilizada? Então, acompanhe comigo, a interação é essa. Como política se discute? Se você acha que sim, como é que a gente deve discutir? E se você acha que não, me diga por que a gente não discute política. Por gentileza, se puder, contribua conosco, né? Nós temos uma tutora aqui, chegando a tua participação, eu já volto para comentar. Não chegou nenhuma interação, mas se chegar, eu volto para comentar agora, só que eu falei, não, sem contribuição. Política se discute, sim. Política se discute. Tem um livro na biblioteca virtual chamado Política. Se você puder ler, ele começa falando justamente isso. Política se discute, sim. Mas não se discute de qualquer jeito. Primeira coisa, certamente tem que ter um ambiente para se discutir política. Política não é um tema para se discutir em mesa de bar, principalmente alcoolizado. Isso pode ser catastrófico. Política não se discute num lugar desse. Talvez num lugar desse não se discuta nem futebol. Isso aí pode acabar acirrando os ânimos. Segundo, não se discute política com quem tem uma visão fechada. Você deve lembrar que os sofistas defendiam a erística, a imposição de ideias. Você tem que ganhar o debate sempre.
Se é verdade, não é verdade, não interessa. O interessa é ganhar o debate. E o Sócrates defendia a dialética. Você tem que ter um compromisso com a verdade. Se no meio de uma discussão e você estiver assim muito empolgado com a discussão e você se der conta que você está errado, como a gente fala, baixa a bola, baixa a bola. O teu compromisso não é com a tua imagem, o teu compromisso é com a verdade. E se for preciso, admita. Agora eu estou conseguindo entender, você tem razão. Eu estava errado, não estava percebendo. É muito mais bonito fazer isso do que continuar insistindo. O compromisso da dialética é com a verdade. Então, para discutir política com quem pratica a erística, o que é erística para nós, na nossa palavra do dia a dia? Turrão, o cabeçudo, o dono da verdade. Só ele sabe. Sai de perto. Não se aborreça, não perca teu dia, né? Nem entre nesse assunto. Agora, se for para discutir política num congresso, numa sala de aula, trazendo clássicos, eu não me baseio na minha ideia, me baseio aqui no fulano, no fulano, no fulano. Alguém que dá sustentação para as tuas ideias, aí, desse modo, se discute política assim. Você lembra quando nós perguntamos haveria uma terceira alternativa? Você lembra quando eu disse que o homem já foi até na Lua e não consegue algo que fique entre o capitalismo e o socialismo? Tem. Graças a Deus tem. Talvez não seja tão conhecido. Lá na década de 1850, 1860, em 48 foi feita a primeira crítica, né, ao capitalismo, que é o Manifesto Comunista. Mas daí vieram outros. E tem um filósofo alemão chamado Ferdinand Lassalle. Ele também criou uma teoria que não ficou tão conhecida igual ao socialismo. E a teoria dele chamava-se social-democracia. E a social-democracia ficou apagada por um tempo, era da Alemanha, e o primeiro chanceler da Alemanha, que foi Otto von Bismarck, não era simpático a essa ideia também. E aí muita gente confundiu a social-democracia com o socialismo, e ela não teve muita expressão. Mas o que aconteceu? No crash da Bolsa de 1929, a Bolsa quebrou, e o mundo inteiro entendeu que o capitalismo estava fragilizado. O capitalismo... não é como o Marx falava, pode deixar que o capitalismo vai quebrar sozinho, Karl Marx falou. E aí eles acharam, pô, chegou esse momento, Karl Marx tinha razão. O crash da Bolsa dos Estados Unidos foi fazendo uma quebradeira efeito dominó. Todas as pessoas que comercializavam com os americanos acabaram quebrando e sofrendo também, porque não vinha a mercadoria deles, como é que você vai produzir? O dinheiro que você às vezes já tinha até investido nas empresas dele, você perdeu, por isso que é o crash da Bolsa, né? E como é que aconteceu esse crash? Os Estados Unidos não foi afetado pela Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos ajudavam a reconstruir a Europa. O que eles faziam? Eles vendiam. Você lembra no slide da semana passada, o Benjamin Constant falou assim, o comércio e a guerra nada mais são do que dois meios diferentes para atingir o mesmo fim. E o fim do comércio é vender, é ganhar, é lucrar. Os Estados Unidos, como nós falamos na brincadeira ou na gíria, nadou de braçada. Vendeu para a Europa, reconstruiu a Europa, as empresas americanas, né, tiveram uma ascendência, né, uma elevação enorme, só que 10 anos depois, a guerra acabou em 18, então em 1928, a Europa estava reconstruída, as fábricas e tudo mais, eles começaram a produzir as coisas, pararam de comprar dos Estados Unidos. E aí muita gente que via as empresas comprando, o que eles faziam? Compravam ações das empresas, aplicavam na empresa e estava ficando rico só com as ações das empresas. E aí eles perceberam que as empresas não estão vendendo mais. Se não está vendendo, não está entrando dinheiro. Se não está entrando dinheiro, a hora que eu precisar vender minhas ações, eles vão ter dinheiro para me pagar? Aí já veio a especulação e começaram a vender as ações. Por quê? Porque os primeiros que venderem as ações vão receber. Os últimos talvez não. E aí quebrou e foi efeito dominó. Aí na Europa ficou aquela questão... precisamos aderir ao socialismo. Então, o socialismo não quebrou. Nenhum país socialista foi afetado pelo crash da Bolsa, porque não comercializava com os americanos. Então, o socialismo é mais firme, o socialismo é mais sólido que o capitalismo. E o socialismo começou a ganhar terreno. Aí, o capitalismo se reinventou. Calma aí, vamos dar uma mexida nisso, que é a social-democracia. Então, o que é a social-democracia? É uma adequação ao capitalismo para ele ficar oferecendo
à sociedade algo que só o socialista oferecia, que é a justiça social. Então, vamos ao quadro, olha ali, ó, o surgimento da social-democracia, e eles defendem isso daqui, o estado de bem-estar social. Estado de bem-estar social é da escola de qualidade, da saúde de qualidade, da aposentadoria boa. Então, e isso que é o estado de bem-estar social. Então, aqui acabou. A social-democracia, ela junta três coisas que eu gostaria que você guardasse aí. Eficiência econômica, liberdade individual, vou pôr aqui um mais, como se fosse uma continha, e justiça social. A soma de tudo isso é social-democracia. Esses dois primeiros elementos aqui, eles são do capitalismo, são liberais. E esse último aqui é socialismo. Então, no fundo, a social-democracia, ela nem seria centro-esquerda, né? Seria centro-direita. Ela tem três elementos fundantes, ou fundamentais. Dos três elementos, dois são capitalistas. Só um é socialista, a justiça social. O capitalismo não se incomoda com desigualdades sociais. A social-democracia se incomoda. Então, foi uma reação da Europa ao modelo socialista. O socialista, ele era muito radical e o capitalismo não tem justiça social. Então, o capitalismo, a social-democracia é capitalista, ela se tornou como se fosse assim um capitalismo um pouquinho mais socialista. Nós vamos dar qualidade de vida por meio dessa questão da justiça social. E aí nós tivemos os anos dourados do capitalismo, que foi 25 anos, de 48 a 73. E, coincidentemente, aqui no Brasil foi a época que nós tivemos o esplendor na política e quem estava à frente do governo eram os militares. E muita gente às vezes fala, saudade do tempo dos militares. É preciso analisar com muito critério. É saudade do tempo dos militares ou é saudade do tempo da social-democracia? A social-democracia, ela oferece bens sociais. E o Estado oferecia isso. Em 73 acabou. Por quê? Porque a social-democracia, assim, ela atende muitas necessidades da sociedade, mas para fazer isso ela tem que cobrar muitos impostos. Os impostos são altos. O governo que não dá nada para a população, os impostos são baixos. Ele não tem nada para oferecer. E nós tínhamos impostos muito altos, e quando chegou em 1973, nós tivemos a crise do petróleo. E foi, assim, uma bancarrota no mundo todo. O mundo todo sentiu a crise do petróleo, o petróleo subiu demais, aí subiu tudo. E aí a arrecadação de impostos caiu, os países foram se adequando, já acharam uma alternativa para a social-democracia que estava caindo, os anos dourados estavam sendo findados, já no final de 78, 79 já vem essa nova alternativa, que aqui no Brasil vai começar a se falar disso nos anos 80. E aí, então, o governo para de dar escola de qualidade. Quem estudou no Brasil até os anos 70 e pouco, escola pública, estudou bem. O sistema de saúde era bom. Nós temos o SUS, que vale até hoje. Olha o que o SUS fez na pandemia. Qual é o país que conseguiu vacinar 2 milhões de pessoas num dia? Nós vacinamos 2 milhões, até mais de 2 milhões de pessoas num dia. Países muito maiores e mais ricos do que nós não conseguiram essa façanha. O SUS é maravilhoso. Isso é resquício da social-democracia. Só que daí a social-democracia foi deixando de oferecer os bens sociais, mas não deixou de cobrar impostos altos. Até hoje o nosso país é o país que tem a maior carga tributária do mundo. Nós estamos em primeiro lugar e o segundo lugar acho que chega na metade do nosso, se não me engano, é a Itália. Acho que chega na metade da gente. Então voltamos ao quadro para falar sobre as características dessa social-democracia. Procura conciliar melhor capital e trabalho. O que é isso? Salários melhores, né? Uma conciliação capital e trabalho. Mas tem uma grande estrutura administrativa, como eu falei, oferece muitos bens à população, chamado de bens sociais, né? Vou colocar aqui, bens sociais. Então, para fazer isso tem que ter funcionário. E aí fica pesada a máquina. Você já deve ter ouvido falar muito esse termo, né? A máquina é pesada, precisamos aliviar a máquina. Faz uma crítica ao liberalismo e tem um sistema de seguridade social, que é aposentadoria, 13º, fundo de garantia, auxílio-desemprego, tudo isso é seguridade social. E a saúde pública também, né? Como eu disse, o SUS é um reflexo disso. Só que daí tudo isso vem agora sendo sucateado.
Os hospitais acabaram não tendo condições de atender as pessoas, porque o nosso país, além de cobrar muitos impostos são desviados, né? Esse talvez seja um dos maiores problemas nossos, se desvia muito do que se arrecada, né? E aí a escola é de péssima qualidade, e se puder, acabam com a escola, se puder, acabam com o SUS. Pode acabar com o SUS, mas daí não pode cobrar imposto, porque daí nós temos que fazer plano de saúde do nosso bolso. Pode acabar com a escola, mas daí para a escola do nosso filho tem que sair do nosso bolso, daí não pode cobrar imposto da gente, né? Aí nós temos que nos virar. Então, é essa a briga que fica, que a gente vai tentar entender melhor. E talvez você pense assim, mas, professor, isso aí que aconteceu de 48 a 73, daí acabou? Não acabou por completo, porque alguns países ainda são adeptos da social-democracia. Principalmente, se você puder, tiver um tempo, tiver interesse em aprender mais sobre isso, procure pesquisas sobre o capitalismo nórdico. Nós temos 5 países nórdicos, né? Que é a Finlândia, a Suécia, a Noruega, a Islândia, né? Tem mais um. São 5 países. Desses 5 países, eu acho que todos os 5 estão entre os 10 melhores IDHs do mundo. Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia. Lembrei. Todos eles, se não me engano, estão entre os 10 melhores IDHs do mundo. Índice de qualidade de vida, de desenvolvimento humano. Recentemente teve um país no nórdico que descobriu uma reserva de petróleo, se não me engano, e eles preferiram não explorar. Porque eles falaram, se a gente for explorar, colocar empresas e funcionários aqui, nós vamos acabar com a nossa qualidade de vida. Deixa essa reserva de petróleo aí, nós não estamos precisando disso, e assim a gente consegue continuar desfrutando a nossa qualidade de vida. Então, não é só o dinheiro que conta. Dinheiro é bom? Não é bom, é maravilhoso. Dinheiro é maravilhoso. Mas viver em paz é muito bom também, né? E os países nórdicos enfatizam isso. E os países nórdicos são adeptos da social-democracia. Então, a social-democracia não morreu. No Brasil, nós tivemos um partido que trazia na sua legenda, no seu nome, o termo social-democracia, mas na prática ele não foi. Porque uma das características da social-democracia é não privatizar as coisas, né? E foi o partido que mais privatizou as coisas aqui no Brasil. Nós queremos fazer uma reflexão com você a respeito de um pensamento, de uma afirmação de Michael Wright. Primeira coisa, quem que é Michael Wright, né? Michael Wright é um ativista político norte-americano. Ele não é político, ele é um ativista. É uma pessoa que fica lutando e acompanhando a política, que é aquilo que o Platão recomendava, né? O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus que fazem. E fazer política não quer dizer vou ser candidato e vou tentar ser prefeito ou vereador. Fazer política talvez seja o que o Michael Wright está fazendo. Nós tem um filósofo chamado Jürgen Habermas, vivo ainda, um alemão, nasceu em 1929. Ele fala que a saída para a política hoje é fortalecer a esfera pública. E a esfera pública justamente são esses órgãos que estão acompanhando, que estão cobrando, observatório daqui, dali, ONG, esses sindicatos, tudo isso que faz o político andar na linha. Exige, cobra, mostra, acompanha, né? E o Michael Wright, então, tem essa tendência, né? Acompanhe aqui comigo o que ele diz. Ele culpa a influência das corporações, influência nos governos. O que são as corporações? As empresas, a economia, o mercado. Ele culpa isso pela crise política e diz que os protestos não são eficazes, precisam reinventar isso. Aqui no Brasil fizeram um protesto que foi conhecido como rebelião dos 20 centavos, revolta, né? Revolta dos 20 centavos em 2016, que a passagem de ônibus subiu 20 centavos, acho que foi em São Paulo, e daí começou uma tendência de paradeira, os motoristas de caminhão, né? O diesel estava alto. E agora? O diesel chegou na altura que está até agora? Cadê? Os protestos são ineficazes. Não adianta nada, ficaram ali um mês parado, sofrendo, voltaram a trabalhar, foram enganados e ninguém mais faz nada. Então é isso que o Michael Wright está falando. As corporações estão infiltradas no governo, a gente não percebe isso. Aqui no Brasil nós vimos aí as empreiteiras, né, sucateando o erário público
Aqui no Brasil, muitas vezes se burla, né? Se passa por cima de licitações. Uma prefeitura, para fazer qualquer obra, ela tem que fazer uma licitação. Você apresenta, você cria empresas, né, de fachada e apresenta orçamentos altíssimos de empresas de fachada, e aí você vem com o teu, da tua empresa, que poderia ser 70% do preço que você está cobrando, e aí você vence, porque as outras empresas já está tudo combinado. E às vezes nem é de fachada, né? Combina, ó, a próxima licitação é tua, mas depois a outra vai ser minha. Daqui 2 anos é minha. Então acerta tudo, né? Tipo cartel. Todo mundo suga o governo, é isso. Em palavras bem simples, né? As corporações são as responsáveis pelas crises no governo. Principalmente mercado financeiro, aquela que mais suga o governo. Quem mais tem acesso, tem as portas abertas. Quem não tem nada não consegue nem entrar. E quem tem as portas abertas negocia. Quanto você me dá? Eu te ajudo aqui, você me ajuda ali, né? E isso funciona nos 5.500 municípios que nós temos. 5.500 municípios fazendo isso. Olha o rio de dinheiro que vai. Depois vai para os estados e chega em Brasília. Todo mundo trabalha assim praticamente, né? Talvez todo mundo seja exagero, claro que não. Graças a Deus sempre tem alguém que se salva, mas eu acho que é a agulha no palheiro, né? Então vamos lá, voltamos ao quadro. O liberalismo pressupõe a geração de riqueza, aquilo que você já ouviu falar, vamos deixar o bolo crescer primeiro. Deixa o bolo crescer, depois a gente divide. Direito à propriedade privada, já falamos isso. Competitividade, a concorrência e liberdade de ação individual. Que é ótimo, liberdade de ação. O antigo liberalismo econômico foi substituído, lá em 1929, aquele liberalismo que vinha desde o tempo de John Locke, Adam Smith, foi substituído pela social-democracia, que aceitava a intervenção do Estado, intervenção estatal. Porque o liberalismo é o quê? A economia está liberada da intervenção do Estado, o Estado não intervém. A social-democracia aceita a intervenção em favor do pleno emprego, que é chamado aqui de Estado necessário. Você viu ali que nós temos o Estado mínimo, né? O governo não vai fazer interferência na nossa vida, só vai garantir nossos direitos. E aqui é chamado de Estado necessário. Se for necessário, o Estado intervém. No liberalismo, o Estado mínimo, o Estado não vai intervir. Só que, você lembra o que aconteceu em 2008, que teve o crash a bolha imobiliária nos Estados Unidos? O governo acabou intervindo e ajudando as empresas financeiras, bancos, seguradoras, né? Injetou 3 trilhões. 3 trilhões. Dizem que para reconstruir a Ucrânia vai 500 bilhões de dólares. O governo americano injetou 3 trilhões, 6 vezes mais, na economia nos Estados Unidos em 2008, na época da bolha imobiliária, para não deixar quebrar as empresas. E foi o certo. Se as empresas quebram, quebra tudo, né? Mas interviu, acabou intervindo. Interveio, não sei. Mas agora, aqui eles defendem que o Estado pode intervir, sim. No liberalismo não pode intervir. As grandes empresas são formas mais eficientes de organização de produção e crescimento bem elaborado, chamado plano de carreira, né? Então, essa aqui é a característica da social-democracia. Aquelas empresas enormes, né, com pátios enormes, muitos funcionários e tal. E agora não, agora é tudo pequeno, tudo terceirizado, né? Trabalha em casa, manda uma parte pronta, outra faz outra parte lá, chega em algum lugar, alguém junta tudo. Então, essa é a tendência de mercado que começou lá pela década de 1980, né? E quem fez, só para a gente encerrar aqui, eu acabei não citando o nome, no teu livro traz, livro didático. Quem fez a parte econômica da social-democracia foi um inglês, um economista inglês chamado John Maynard Keynes. Então começa lá com La Salle, na Alemanha, e aí vem quando chega na época dessa derrocada do crash da Bolsa de 1929, aí eles se aproveitam de uma visão econômica do John Maynard Keynes, que morreu em 1946, praticamente não viu a sua teoria ser colocada em prática, né? E aí, então, está constituída a social-democracia que perdurou, assim, de maneira mais forte aqui no nosso país, até 1973, pelo mundo afora.
mas nos países nórdicos perdura até hoje. Nesse bloco agora nós vamos falar do modelo que substituiu a social-democracia. Então vamos lá, nós tivemos um liberalismo, um capitalismo que veio sozinho, sem nenhuma concorrência até 1917. 1917 aparece a primeira alternativa, que é o comunismo russo, mas o capitalismo continuou muito bem, até chegar em 1929, com a creche da Bolsa, daí ele sofreu um solavanco. Aí deu a entender que o socialismo poderia ser uma grande opção. E muitos países da Europa estavam com essa tendência de aderir ao socialismo. O capitalismo teve que, vamos mudar o que for, corrigir, né, as nossas mazelas, e aí acrescentar a justiça social, né, no meio da eficiência econômica e a liberdade individual. E aí, em 49, nós temos a Revolução na China, em 59 em Cuba, e aí o capitalismo, então, acabou se adequando, traz uma alternativa, que é a social-democracia, que foi muito bem, mas quando os cofres públicos começaram a se esvaziar por causa da crise do petróleo, é preciso outra alternativa. E é essa que a gente vai ver agora, então, o neoliberalismo. O que é neo? Neo é novo. Então, aquele liberalismo antigo que tinha lá até 1929, que foi substituído, ele está renascendo. E agora ele renasce com menos interferência, menos interferência ainda na economia. Você já defendia que não podia interferir na economia, agora menos ainda. Então, carteira assinada, dias contados, muitos países já nem tem mais, né? Direitos trabalhistas não tem mais. Quantos brasileiros saem daqui para trabalhar no outro país e lá não tem nada? Se ele resolver assim, eu vou passar a Páscoa no Brasil, ele só avisa o patrão. Na Páscoa eu não vou estar aqui. Né? Não tem assim, não, o senhor me libera, né? Porque é contrato, assim, tipo, quase que, em muitos casos, até verbal, né? Então veio o neoliberalismo. O neoliberalismo, então, é como se fosse os direitos trabalhistas, agora é cada um por conta. Como eu disse, escola, você quer escola de qualidade para o teu filho? Paga uma escola particular. Você quer ter garantia de ser atendido quando ficar doente? Um plano de saúde. Na social-democracia, não. Aposentadoria. Compre um plano de aposentadoria. Porque senão você vai se aposentar com dinheiro para o remédio, quando ficar idoso, né? Então vamos ao quadro. Como é que acontece essa política neoliberal? Faz uma reestruturação produtiva, não tem mais aquelas grandes fábricas, como nós falamos, tanto quanto possível terceiriza. Então, uma peça do carro que é fabricado na Argentina vem do México, outra peça vem da China, outra peça vem de Singapura, outra vai do Brasil. Isso é a reestruturação. Por quê? Porque nós estamos num processo de globalização. Nós estamos tanto num processo de globalização que não é de se admirar que o vizinho da rua debaixo da tua casa, que fabrica camisa, vende a camisa mais cara do que a camisa que vem da China. Você vai lá visitar, tem uma fábrica de camiseta aqui embaixo, ou de camisa, vou lá visitar. Pode ser que seja baratinho, ele faz aqui pertinho. Chega lá, vamos supor que a camisa mais barata é R$200. Você entra na internet, tem camisa da China por metade do preço e com 10 dias está na tua casa. O que é isso? Isso é globalização. Privatização. O governo vendeu tudo o que ele podia, até as empresas que exploram o nosso subsolo, as nossas riquezas, nossos minerais, ferro, manganês. Agora se fala muito do nióbio, né? E do grafeno, mas privatizou. As telecomunicações, privatizaram bancos. Antigamente os estados tinham bancos, né? O Banco do Estado. Todo estado tinha um banco, ou quase todos. Privatizou tudo. Terceiriza, você não contrata funcionário, você contrata terceiros para fazer um trabalho temporário para você. Flexibilização dos contratos de trabalho, que é temporário, né? Tipo uma balconista que vai trabalhar numa loja só no final do ano, por exemplo. Uma flexibilização do contrato. E as MEIs, né? As microempresas individual, que estão por aí cada vez crescendo mais. E precarização das condições de trabalho. Por falar em precarização das condições de trabalho, eu não sei se você sabe que hoje
Nesse exato momento, no mundo, nós temos entre 20,9, quase 21 milhões, a 27 milhões, não se sabe bem ao certo, pessoas trabalhando em regime de escravidão. Nesse momento. No mundo afora, no mundo inteiro, nós temos em torno, vamos arredondar, pegar o meio, 25 milhões de pessoas trabalhando em regime de escravidão. Então, tudo isso é reflexo dessa ânsia do lucro, do crescimento, da concorrência e assim por diante. Quais são as consequências disso? Acompanhe aqui comigo. Perda do poder estatal, do poder nacional. Por que perda do poder nacional? O que uma coisa tem a ver com a outra, você deve pensar? Imagine que você faz uma lei proibindo contaminar o meio ambiente. A empresa diz, estamos indo embora para outro país. Lá eles permitem contaminar o meio ambiente sem problema nenhum. Então, você não consegue controlar as empresas que estão dentro do teu país. Você perde o poder. E, além disso, você tem que fazer leis sempre que não desagradem as grandes empresas. Aumento da concentração de renda. O Brasil é o 7º mais desigual do mundo. As 63 pessoas mais ricas desse mundo, 63 pessoas, têm 50% da riqueza do planeta. É assustador isso. Dizem que em 2030 vai ser menos de 30 pessoas. Cada vez se concentra mais as rendas. Instabilidade financeira, está aí a bolha de 2008, né, a bolha imobiliária. Está aí a Covid que veio, muitas empresas infelizmente quebraram. Uma coisa muito bonita que aconteceu no comecinho da Covid era aquela questão de privilegiar as empresas nacionais. Compre do teu vizinho, compre da empresa do teu município. Isso a gente devia ter aprendido com a Covid e permanecido com isso, né? Descontentamento quanto à influência do capital especulativo na política. As pessoas investem em política como um jogo. Se o meu candidato a prefeito ganhar, eu vou explorar por 7 anos a entrega da merenda escolar, ou 4 anos, né? A não ser que seja reeleito, né? Ou iluminação pública, aquilo que nós falamos, limpeza de praça, ou segurança dos prédios, né? Então, é isso que é a especulação. E isso nós temos, infelizmente, aos montes. Chegamos na nossa segunda situação problema da nossa aula de hoje e é a última da nossa disciplina, onde nós vamos falar da questão do neoliberalismo. Nós propomos o seguinte, acompanhe ali, quais são as características do neoliberalismo e se ele atende mais aos interesses das empresas, dos empregados, ou ele consegue atender o interesse dos dois. Como nós falamos, é um liberalismo mais radical, né? Neoliberalismo, que começou como reação à fraqueza, digamos assim, foi se disseminando a social-democracia, foi perdendo campo na década de 70, e ali por volta de 78, 79, foi surgindo essa ideia do neoliberalismo, que o Estado não deveria intervir, não dá bens sociais nenhum e também cobra menos imposto, deixa as empresas, né, tomarem conta dessa parte de produção, de venda, de emprego. Emprego não tem nada a ver com o Estado. Embora esteja assegurado na Constituição que todos nós temos direito ao emprego, se você ficar desempregado, você não pode exigir esse direito. Se é um direito teu, é um dever do Estado, não é? É sempre assim. O que é direito do Estado é um dever nosso. O que é direito nosso é dever do Estado. E você tem direito a emprego. Então, quando você está desempregado, você não poderia ir lá exigir do governo? Governo, você prometeu o emprego para mim e eu estou sem emprego. O que ele faz? Ele te dá até um auxílio-desemprego por algum tempo e diz agora... É como se falasse assim, todo mundo tem direito ao emprego desde que arrume um. Conseguir um é teu, eu não vou tomar, né? Mas arrumar para você eu não vou. Mas está na Constituição diferente, né? Todos nós temos direito ao emprego. Então, o neoliberalismo diz assim, quem arruma emprego são as empresas. E para nós parece que é o mais correto, as empresas é que vão tocar isso. Mas aí as leis, o problema todo está na elaboração das leis. As leis muitas vezes são feitas, como eu tentei exemplificar, a cidade pequena é mais fácil para a gente perceber isso, elas são feitas sem se chocar, sem bater de frente com os interesses dos grandes grupos. E aí essa tendência diz que o Estado não deve interferir, não deve.
Mas parece uma certa hipocrisia quando em 2008 eles interferiram. Então é como se falasse assim, o Estado não pode interferir em favor do trabalhador, mas pode interferir caso perceba que a empresa está quebrando. Que nos Estados Unidos foi 3 trilhões para o mercado financeiro não quebrar. 1% desse valor, 1%, só um. Daria 99 para as empresas, mas tira um. E reserva isso aqui para matar a fome das crianças pelo mundo afora. Mataria a fome de 50 milhões de crianças por um ano inteiro. 1% do que foi dado para o mercado financeiro. Então, assim, não pode intervir desde que as empresas não quebrem. E agora com a Covid, a mesma coisa. O Estado acabou intervindo. O que foi o auxílio emergencial? Auxílio emergencial é o Estado intervindo para as pessoas não passarem fome e para as empresas não quebrar. Você pega o dinheiro, você não come o dinheiro, você vai no mercado comprar. O dono do mercado está ganhando também. Quem está produzindo está ganhando. Para girar a economia. Né? O auxílio emergencial foi uma alternativa para a economia não quebrar de vez, para girar a economia. Então vamos ao quadro. O neoliberalismo surgiu após o período dourado do capitalismo, que é a social-democracia, vou colocar aqui SD, defendendo que o Estado não deveria oferecer bens sociais à população, pois não seria o seu papel. Mas o que o Estado fez diante da bolha, como nós falamos, né, acabou interferindo. E diante da Covid também. Veja que nós não estamos dizendo que foi errado o que o Estado fez, não, foi o certo. Se não intervém em 2008, nós poderíamos ter algo parecido com o creche da Bolsa, que não quebrava só lá, ia quebrando todos os que têm contato, né? Que comercializam com esse grupo. Então, fez o certo. Mas então, por que não defende? O Estado pode intervir, sim, tanto a favor das empresas quanto a favor do trabalhador, né? Então, não só a favor de um, mas intervir de modo imparcial. Então, voltamos ao quadro, quais são as características. O neoliberalismo desonera as empresas, não cobra tanto imposto, tantas taxas, né? E pode gerar mais empregos. As empresas, tendo dinheiro, contratam mais gente, gera mais emprego. Mas os trabalhadores perdem as garantias, porque não tem os bens sociais, carteira de trabalho, fundo de garantia, 13º, férias, aposentadoria. E alguns outros, né? Tem empresas que dão plano de saúde, ticket de refeição, essas coisas todas, né? Aí com isso o trabalhador perde, porque ele não tem nenhum contato, né? Então, essas são as características do neoliberalismo. Chegamos no nosso momento de interação. Se você puder contribuir conosco, participando, olha lá, aponte pontos positivos. Pode voltar, Ricardo, fazendo favor. Pontos positivos da social-democracia e do neoliberalismo. Os dois têm. Mas aponte pontos negativos também dos dois. O que a gente quer fazer aqui é não puxar para nenhum dos lados. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem social-democracia, nem neoliberalismo. Vamos analisar de maneira neutra, porque nós não sabemos quem está certo. Você confia demais numa determinada ideologia, se prepare. Quanto mais você confiar, maior será a tua decepção. Então, o povo é a maior autoridade, dizia o Rousseau, a vontade geral. Esteja sempre preparado para cobrar. Você tem que cobrar quem estiver no governo sempre, né? Fazer exercer teu direito. Se puder, então, contribua conosco respondendo essa questão e assim que chegar a tua participação aqui, eu já volto para comentar.
Não tivemos nenhuma participação e nós temos só 1 minuto e 10 aí para tratar dessa questão e acho interessante a gente falar um pouco disso, né? Quais são os pontos positivos da social-democracia? Principalmente, ele fala de estado de bem-estar social, né? Principalmente os bens sociais. Imagine quem mora num país nórdico que sabe que quando se aposentar vai continuar recebendo um salário digno, né? E que se ficar desempregado tem um socorro, se sente mais amparado, né? Principalmente quem é pai de família, criança pequena e tal. Então, isso é maravilhoso. E do neoliberalismo. O neoliberalismo, o fato de conseguir colocar mais empregos também, né? Estados Unidos e Inglaterra prevalece muito o neoliberalismo e muita gente sai daqui para ir para lá, né? Só que quando fica doente lá, vem para cá. Quando vai fazer um tratamento dentário, aproveita quando vem de férias. Por quê? Porque lá é caro. E lá é tudo do teu bolso, né? Então, aí já aproveitamos os pontos negativos. O ponto negativo do neoliberalismo é esse. Você, se quiser se aposentar, trate de fazer um plano de aposentadoria privada, previdência privada, já com teus 20 e poucos anos, para você pagar até teus 60 anos, por exemplo. Previdência privada, porque do governo você não recebe nada, não. Você quer a escola, paga do teu bolso e assim por diante, né? E aí é ruim, porque se você ficar num período desempregado, o Estado não tem nada a ver com isso, não te socorre, né? E da social-democracia, qual é o aspecto negativo? A carga de impostos é alta. Então, no Brasil, nós temos a carga de imposto da social-democracia e o serviço do neoliberalismo. É isso que é complicado. Nós não temos o serviço do neoliberalismo. É claro que nós temos escola, mas nossa escola não é de qualidade, infelizmente. Algumas se destacam, né, mas não, são mínimas. E a nossa saúde, nós temos uma saúde... O SUS é bom, mas só que muitas vezes não se investe em hospitais, não se contrata médicos, não se paga tão bem os médicos quanto eles ganham quando tem as suas clínicas particulares. Então, eles não têm interesse de atender o governo, né? Não é uma carreira promissora, tipo um juiz, eu vou virar juiz, vou receber do Estado e vou me aposentar bem. Ah, eu vou trabalhar no SUS. Não, não vou. Eu vou abrir a minha clínica, né? Então, tem uns aspectos negativos nesse sentido também. Recapitulando, então, o que nós vimos, na primeira aula nós falamos da formação do pensamento, né, da cultura, basicamente. Na segunda, da moral, e na terceira nós falamos da política, mas até a Revolução Francesa. E hoje nós falamos da Revolução Francesa para cá. Mostramos principalmente que nos últimos anos, né, 1900 para cá, teve uma reviravolta muito grande. E como eu disse, nós chegamos até nossos dias, nós tratamos da Covid, né? Covid é coisa de hoje, né? Então, nós passamos os 3 assuntos, né? Ética, política e sociedade. Sociedade tem a ver com essa cultura, como é que a sociedade se estabelece. E agora, para encerrar, nós vamos encerrar com uma reflexão, acompanhe comigo. Qual é o futuro da humanidade, digamos assim? Quem que tem bola de cristal para prever o futuro da humanidade, né? De repente um louco estoura a guerra mundial e aí tudo que a gente pensa que estaria por vir no futuro não vem, né? Mas os desafios para o futuro, a gente pode perceber que o ser humano, numa determinada época, ele era extremamente selvagem, quase semelhante a um animal. Ele foi melhorando, mas ainda existia muita maldade nos seus relacionamentos. Já o Kant diz assim que o homem ele não é mau, mas ele é marcado pelo egoísmo. Ele não é mau com todo mundo. Por exemplo, ele não é mau para as pessoas que ele ama. Ele é mau para as pessoas distantes. Então, o homem é profundamente egoísta. Mas de selvagem para egoísta, me parece que é uma evolução. Você diz, nossa, que consolo, mas é uma evolução. Só que se você perceber que nós estamos evoluindo, dá para dizer o seguinte, um dia nós chegaremos a ser bons. Então, com maior humanização nas relações, sem tanta exploração, trazendo o ser humano, né, para ser beneficiado das relações e não pondo o dinheiro na frente, né, do ser humano. Que economia e política possam ser feitos com parâmetros éticos. Os gregos não separavam ética e política e nós sempre dizemos a política não tem ética, né, está separada. Então, mais humanos e responsáveis, criação de uma sociedade que coopere mais e acabe competindo menos. Nossos filhos são preparados para ser os melhores, para serem os primeiros, né? E
Raramente a gente se preocupa em preparar o filho para ser feliz, né? Você quer ver isso quando um adolescente está para fazer o vestibular e o pai já fica preocupado, não tem área para você trabalhar, isso aí não dá dinheiro e tal. Dinheiro é muito bom. Em todas as aulas eu falei que o dinheiro é bom, nunca falei contra o dinheiro, né? Não sou louco ainda, mas não é tudo. A gente tem que procurar fazer o que a gente gosta, fazer bem feito. As pessoas que fazem bem feito, o dinheiro vem automaticamente, né? Você veja, o Freud era médico, neurologista e mudou o mundo fazendo psicologia e estudou praticamente por conta, né? Então é preciso fazer o que a gente gosta, que a gente acabe colaborando, cooperando mais e competindo menos. E nesse sentido a gente volta para o quadro, não sei se você já ouviu falar de economia solidária. Economia solidária é uma tendência que vem se afirmando o mundo afora. Existe até um livro que fala disso, né? É Banqueiro dos Pobres, eu não sei se ele é de Singapura, daqueles países lá, Bangladesh. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia alguns anos atrás, né? Banqueiro dos Pobres. É um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso. Quanta coisa a gente compra que a gente não precisa e às vezes nem usa. Então, focar naquilo que a gente precisa para viver. Você já ouviu a definição de status? Status é comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar o que você não é para pessoas que você nem conhece. Ou seja, no fundo parece uma tolice tão grande, né? A gente não percebe isso. De que forma poderíamos contribuir com outras práticas sociais? Aqui está repetitivo, né? Que contribuam, que favoreça, né? A criação de um mundo mais sustentável. Hoje é a palavra forte, né? Pelo mundo afora, que a gente se preocupe com as gerações futuras. Tem um filósofo alemão, falecido em 1992, chamado Hans Jonas, não sei se você já ouviu falar dele, que ele inclusive criou o princípio responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com as futuras gerações. O mundo não é nosso. Nós estamos vivendo nele, vamos passar ele para as outras gerações e deveríamos passar ele melhor do que nós encontramos, né? Então, que fique essa mensagem para quando você exercer a tua profissão, sempre exerça com muita consciência, muito comprometimento com o que é correto, com a sociedade, com o bem comum, o bem coletivo e assim por diante. Essa é a mensagem da nossa disciplina. E até uma próxima oportunidade.